Hora do esporte, Suzan Rodrigues já está aqui com a gente. Oi, Suzan. Oi, Polito. Oi, para quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Não deu para o Avaí, a gente já esperava aí, né, com o time sub-20, não seria um bom desempenho, o Avaí não seria o favorito para essa partida e de fato se confirmou. Bora lá? Vamos. A gente teve ontem, então, a primeira rodada da Copa Sul-Sudeste. Avaí enfrentou o Tombense fora de casa e a Chapecoense, na Arena Condá, enfrentou o São Bernardo. A gente vai dar uma olhadinha aqui no placar, né, nos principais placares dessa competição com os nossos catarinenses. O Tombense venceu o Avaí por 3-2 em Minas Gerais e a Chapecoense venceu o São Bernardo por 2-1. O Avaí jogou com o time sub-20 e a Chapecoense com o time reserva. Ambos decidiram por isso para poupar aí o elenco principal, justamente por conta dessa sequência intensa de jogos que os nossos times catarinenses estão enfrentando. E o Avaí não conseguiu então bater o Tombense. O time da capital jogou com a equipe sub-20, como a gente falava, tentou poupar ali um pouco o elenco principal, que já volta no domingo contra o Cianorte, e algumas falhas ali contribuíram para essa derrota na estreia, olha só. O primeiro gol dos mandantes veio aos 2 minutos de jogo. Juanzinho abriu o placar após falha do goleiro Joaquim. O Tombense ampliou em mais um erro da defesa azurra. E com a clássica lei do ex, Felipinho, que jogou pelo Avaí na temporada 2022-2023, marcou o segundo. O terceiro da equipe mineira também foi de Felipinho. Intervalo e no placar 3-0 para os donos da casa. Na segunda etapa, o Avaí criou mais chances. Cauã Santos fez o primeiro do Leão da Ilha. Vinícius Melo ainda diminuiu a vantagem do adversário. Final, Tombense 3, Avaí 2. O time da capital catarinense volta a campo no domingo contra o Cianorte. Desta vez, na ressacada e com o time titular. Cláudio Caticati já está aqui com a gente. Cláudio, a gente conversava ontem que com a equipe sub-20 o Avaí de fato não era favorito para essa partida contra o Tombense. Percebemos ali durante o jogo muitos erros de passe, falhas técnicas que inclusive contribuíram para os gols do adversário e consequentemente para essa derrota na estreia da Copa Sul-Sudeste. O que a gente pode avaliar aí dessa partida do Avaí? Boa tarde. Boa tarde, Suzan, e a todos que estão ligados com a gente aqui no Balanço Geral. Como a gente falou, é uma equipe jovem, em formação, e é natural esses erros que aconteceram ontem. E o contexto era importante que a gente colocou, a gente defendeu, inclusive, indicando que o Avaí está certo em fazer esse controle de carga com o time principal, já que o jogo era fora, uma longa viagem, o desgaste e também a sequência de jogos. E era natural que uma equipe sub-20, uma equipe de base, enfrentando uma equipe profissional, tivesse problemas no enfrentamento físico, né, e na qualidade, muitas vezes, que ainda vai acontecer, né? Sendo redundante, é um time em formação. Muitos erros na saída de bola, principalmente ali com o João Madia, mas não é para também crucificar o garoto. Ele está em formação e é dando casco nesses jogos que o Avaí vai conseguir melhorar, né, o desempenho desses garotos. O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. Se no primeiro a equipe da Tombense teve facilidades, fez 3-0 e poderia fazer mais, Suzan, no segundo tempo, com as trocas, a entrada do Cauã Felipe, a melhora do Cauã Santos, que fez o primeiro gol, o Vinícius, que fez o segundo, foi uma equipe mais organizada, foi uma equipe mais agressiva e teve poder de reação. E olha, se tivesse um pouquinho mais de tempo, poderia até empatar. Essa equipe do Tombense é bem limitada. Mas agora, domingo, voltam os titulares e a equipe profissional. E, Cláudio, para além do campo, né, eu acho que o assunto de hoje são os bastidores do time do Leão da Ilha, né, o time da capital, estão bastante movimentados aí. Ontem, a Procuradoria-Geral do Estado, para quem está em casa entender, protocolou um pedido de falência imediata do clube, alegando o não pagamento de débitos fiscais ao Estado, um valor de mais de R$430 mil. Isso colocaria aí um fim na tentativa de recuperação judicial do Leão da Ilha. E hoje o Avaí se manifestou pela manhã, afirmando que esse foi um pedido equivocado e que eles não estariam com os pagamentos atrasados. Cláudio, é uma situação bastante delicada que a gente precisa analisar de forma mais completa para quem está em casa entender que foi surpreendido aí com essa notícia, né? É verdade, o assunto é complexo, mas a gente vai tentar de forma didática municiar, né, quem está nos assistindo com informações. Pois é, o Avaí teve a sua recuperação judicial, né, homologada e os créditos que ali ficam, né, dentro do plano de recuperação são aqueles credores, fornecedores, funcionários, né, que tiveram nos últimos anos créditos por terem feito seus trabalhos ou serviços junto ao Avaí Futebol Clube. E o Avaí teve a homologação da sua recuperação judicial e vem pagando em parcelas esses credores, né, diante do acordo feito.
Só que, como toda entidade, né, pública ou privada, principalmente privada no caso do clube de futebol, tem também seus custos, né, com os entes, município, estado e União. E o Avaí, ao longo dos anos, teve e tem esse débito. Existem esses débitos que são cobrados em ação de execução, como você, quando não paga o IPTU, quando você não paga o imposto estadual ou com a União. E, lógico, o Avaí tem esses créditos desses entes estatais que estão sendo discutidos em ações de execução. Não entram dentro da recuperação judicial no âmbito do plano de recuperação do acordo com os credores. Então, o Avaí está pagando as parcelas da recuperação judicial. Normalmente, teve um atraso no final do ano passado, já regularizou. Agora, ocorre que, como quando você faz inventário de um ente que faleceu, você precisa demonstrar que aquela pessoa, né, que no caso do ente falecido, está ok, né? Ou seja, não tem débitos com a União, com a Receita, né, Federal e também com o município. O Avaí, dentro da recuperação judicial, como é o Figueirense também, tinha a obrigação formal de mostrar que está ok com o fisco, né, com o Estado, com a União e com o município. E quando teve a homologação da sua recuperação judicial, ainda não foi possível, porque estava em tratativas de possíveis acordos, transações tributárias. Quero pagar, mas vamos reduzir, tirar juros. E também continua discutindo naquelas ações de execução. Na recuperação judicial, viu, Susan, foi dado um prazo de 1 ano. O Avaí tinha 1 ano para demonstrar que ou pagou, quitou ou fez acordo, fez a transação tributária e o acordo está em andamento. Ocorre que até esse momento ainda não aconteceu. A Procuradoria, claro, está no seu papel, está pressionando dentro do processo para que esse pagamento seja feito. E, claro, como não tem essa regularização, a homologação não pode continuar e pode convalescer em falência. Tem jurisprudência no Tribunal de Justiça a respeito? Sim, só que não é automático. O Avaí vai ser intimado e a gente viu uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que quando houve essa notícia, não pagou ainda e nem fez o acordo, está discutindo em juízo, foi dado um pouco mais de prazo. Num caso específico, foi dado mais 120 dias. Então não é assim, faz o pedido e ao alarde, não, então a recuperação judicial do Avaí vai convalescer em falência, vai ser decretada a falência, não é assim. O Avaí ainda não foi intimado, vai poder se manifestar e o próprio Avaí diz, né, que como está discutindo esses créditos em ação própria, o fato de você fazer um acordo ou pagar, você está reconhecendo esse débito que você está discutindo. Então a gente tem que aguardar a manifestação do Avaí no processo para voltar aqui e trazer mais informações. Mas para o torcedor do Avaí, como diz o meme, torcedores, calma, ainda existe um mundo dentro desse processo. Seguimos acompanhando então, Cláudio. Muito obrigada pela participação. Amanhã te esperamos de volta. Até amanhã. Amanhã a gente está aqui para falar da dupla da capital, Avaí e Figueirense. Até lá. Até. E falando do outro time da capital catarinense, hoje pela manhã o Figueirense anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Rian Carlos. O Jorge Júnior acompanhou a coletiva de perto, a apresentação, e traz todos os detalhes para a gente. Fala, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Susan, e para você ligado no esporte aqui dentro do Balanço Geral, o Figueirense apresentou nesta quinta-feira o seu 10º reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo, Rian Carlos, que tem passagem pelo Bahia, na base do São Paulo, estava ano passado atuando em Portugal. Ele defendeu o Estrela Amadora, mas não joga desde outubro de 2025. Eu até perguntei para ele o motivo desse longo período de inatividade. Cara, foi tudo questão de uma decisão minha, né? Acho que o clube sabe de tudo isso também. A gente foi com pensamento para Portugal, chegou lá foi outra coisa, né? Não cumpriram com aquilo que foi combinado. E aí a decisão foi de voltar. Voltei, esperei chegar uma nova oportunidade. Chegou e eu estou de peito aberto para poder aproveitar ela. O Rian Carlos já está integrado ao grupo e deve ser regularizado até esta sexta-feira para ficar à disposição para a estreia na Série C no dia 6 contra o Ipiranga, lá em Erechim. O Figueirense ainda tem esta sexta-feira para regularizar mais algum reforço e também a lista de dispensa. A gente sabe que o Douglas Bacelar está lesionado, vai ficar mais de um mês parado. O Silvinho também está com um problema, deve ficar mais tempo no departamento médico e o elenco ainda está inchado. Mas saídas devem ocorrer nos próximos dias. Eu volto contigo, Suzana. Obrigada, Jorge, pelas informações. Tá aí, a gente falava da importância do Figueirense buscar reforços para a Série C do Brasileiro. Mais um reforço aí, Rian Carlos. A gente segue acompanhando os bastidores também do time alvinegro. Polito, esses são os destaques do esporte de hoje. A gente fala muito sobre as partidas, os gols, mas os bastidores não param. E a gente trouxe aí as notícias do Avaí e do Figueirense, que a gente segue acompanhando os times da capital. Valeu, Suzana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.